Muito bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo esse vídeo depois, mas principalmente boa noite aqui para os meus amigos Vitor, Aleph, Ruth, Maria Clara, Alberto, Alex e Emerson. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Essa é a disciplina Macro 1, que está sendo lecionada neste primeiro semestre de 2022. Provavelmente, Deus permita, o último semestre que a gente vai ter que fazer dessa forma remota, né? Se Deus quiser, a nossa pandemia está acabando de vez, nós vamos poder voltar ao Segoi, às nossas salas de aula, poder interagir mais perto, trocar mais ideia e, eventualmente, aperfeiçoar o nosso processo de ensino, completando com a atividade remota, mas não tendo que fazer, como é o caso dessa disciplina, integralmente remota. A programação dessa aula é basicamente simples. Nós vamos primeiro dar uma olhada na quarta lista de exercícios. Eu vou ver resposta por resposta junto com vocês. Eu vou encorajar fortemente que vocês levantem a mão se alguma coisa passar batido, tá? Se alguma explicação que eu estiver falando parecer que eu estou falando outra língua, se você tiver a sensação de que está voando, que precisa de um painel geral em alguma coisa, não deixe passar, tá? Essa provavelmente é das últimas chances que você tem para que você não tenha aperreio lá no final da disciplina, tá? Se alguma coisa tiver imprecisa, não tiver clara ainda, você tiver tendo que confiar na sua memória em vez do seu raciocínio, levante a mão, coloque no chat, abra o microfone, faça a pergunta, tá certo, pessoal? A ideia desses exercícios toda semana é justamente para que a gente encontre o erro, a gente encontre a dúvida, não deixe para essa dúvida seguir com a gente e eventualmente nos atrapalhar lá na frente, tá certo? Muito bem, então eu vou compartilhar com vocês aqui uma guia. E aí, por favor, confirmem para mim dentro de 3, 2, 1, que vocês estão vendo aí. Tudo certo. Estão vendo, né? Eu vi um barulhinho aqui, não sei se era alguém tentando entrar, deixa eu ver se era. Não, está tudo certinho. Muito bem, pessoal, essa é a quarta lista de exercícios. Aqui o foco era na LM. Os termos L e M vêm de liquidity e money. Então, é a liquidez e a moeda. Diz respeito ao mercado financeiro. A gente precisa lembrar que nós estamos falando da teoria keynesiana, do modelo keynesiano, e Keynes foi o cara que falou assim, poxa, não, peraí, os clássicos subestimaram a importância da moeda, a moeda tem muito mais efeitos, ela é retida por muito mais razões, e acaba que as decisões que a gente toma na vida, seja de consumo, poupança, seja de investimento, elas têm rebatimento no mercado monetário, que por sua vez também tem rebatimento nas decisões. Então, são coisas que se retroalimentam, uma coisa impacta a outra e a outra impacta a primeira, tá bom? Tá, então vamos primeiro lembrar aqui do modelinho inicial. E aqui está falando, questão 1, com base nos dados a seguir e usando a versão simples do modelo keynesiano, que inclui comércio exterior, discutida em sala, calcule e identifique entre as alternativas abaixo os valores relativos ao nível de renda de equilíbrio do modelo keynesiano, ao multiplicador dos gastos autônomos. E atenção, enquanto os gastos de consumo dependem da renda disponível, YD, as importações, Z, dependem da renda total. Pessoal, então observem aqui na primeira expressão que vocês estão vendo dentro desse quadrado, aqui é a função consumo. Então, o consumo vai depender da renda. Então, a gente está dizendo que o consumo conjunto desse país vai ser 30. 30 é o quê? Bilhões de reais? Bilhões de dólares? Não sei. Vamos supor uma moeda qualquer lá, 30 unidades, tá? Então, o consumo básico, que independente da pessoa ter renda ou não, ela precisa consumir, mais uma parte que é variável, ou seja, que depende da renda.
Mas ela não depende só da renda especificamente, ela depende da renda disponível. Aí a gente precisa lembrar que a renda disponível, YD, é, na verdade, Y, que é a renda total daquela economia, menos os impostos, menos T. Tá? Então, nós vamos ter que substituir aqui, ó, esse carinha aqui, YD, por Y menos T. T é de tax, né, mas também de tributos, e aí a gente fala que os impostos são de 100 unidades. G são os gastos do governo, também são 100 unidades. Aí aqui vem um detalhe importante, pessoal. Olha só o que eu vou explicar. Ó. Nessa versão do modelo, que era lá o finalzinho do capítulo 5, eu acho, 4, lá o investimento ainda era todo autônomo. Então, naquele momento, a gente ainda não tinha falado mais detalhes sobre o modelo ISLM. A gente falava assim, quanto que é o investimento? O investimento é tomado espontaneamente, autonomamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que não depende da renda. Ele não é uma função da renda. Quanto maior a renda, mais investimento. Por outro lado, ele também não é uma função da taxa de juros. Opa, peraí. Mas daqui a pouquinho, no final dessa aula de hoje, a gente já vai ter incorporado uma hipótese melhor. A gente vai ter falado assim, não, investimento, ele é muito influenciado pela taxa de juros. Então, aqui a gente ainda estava falando assim, vamos manter a coisa simples. Vamos supor que o investimento está dado. Todo ano a turma vai lá e fala, eu quero investir 200. Tá? Independente da taxa de juros estar alta, estar baixa e tudo mais. Então, nesse exercício aqui, a gente está supondo que ainda não é um modelo ISLM, ainda é uma espécie de uma versão mais simples. Por quê? Porque lá no modelo ISLM, o quanto que você vai investir depende da taxa de juros. Se a taxa de juros, lá na frente, tá? Quando a gente falar, se a taxa de juros sobe, você vai investir mais ou menos? Menos. Isso é importante. Por quê? Porque quem abriu o microfone aí, não sei se foi Alberto, se foi Aleph, quem abriu o microfone aí está lembrando de quê? Que a gente está falando aqui investimento não é aplicação financeira. Pessoal, na macroeconomia, quando a gente estiver falando investimento, nós estamos falando comprar máquina, equipamento para aumentar a produção. Ou então nós estamos falando aumentar o tamanho da fábrica, é investimento. Ou então montar uma empresa nova, é investimento. Tá? Eu ir para o mercado, lá para a Bolsa de Valores, e gastar R$100 comprando 3 ações da Petrobras, isso não é investimento na macroeconomia. Afinal de contas, é só o meu dinheiro trocando de mãos com uma outra pessoa que já detinha as ações da Petrobras. Não muda nada para a Petrobras se eu comprar a ação da Petrobras. Antes alguém tinha aquelas 3 ações, agora vendeu para mim as 3 ações. Então, na macroeconomia, a aplicação financeira não é investimento. Tá? O que é investimento é a aquisição de capacidade para produzir mais num segundo momento. Tá certo? Então, aqui tanto o investimento como X de exportações não dependem de nada, são valores dados. E aí sim, nas importações, a gente tem uma proporção da renda total. Então, olha o que nós estamos falando aqui. Ó. Esse é um país que depende muito de comprar coisa de fora. É um país tipo, sei lá, tipo China. China tem que comprar uma enorme quantidade de coisas de fora. O Brasil tem que comprar algumas coisas de fora, mas nem tanto. Aqui nós estamos falando assim, ó, 30% da renda desse país vai para comprar coisas de fora. Ah, como é que você sabe que é 30%? Onde é que você está vendo isso? Olha só, o total de importações que é declarado pela letra Z aqui é 0,30Y. 0,3Y. 30% da renda total vai para fora. Olha, pensem comigo aqui, gente. Se a gente sabe que gastos na economia keynesiana geram aquele efeito multiplicador, que eu compro alguma coisa, eu compro um refrigerante como esse, aí quem me vendeu o refrigerante teve faturamento. Ele vai pagar salário, vai pagar lucro e tal. Essas pessoas que receberam salário e lucro vão comprar outras coisas na rua. Aquelas outras pessoas que venderam vão comprar outras e tal. Se a gente sabe que na economia keynesiana
gasto tem esse efeito cascata, que um gasta, vira faturamento e renda para o outro que gasta, que vira faturamento e renda para uma outra empresa que gasta, e assim vai. Tá, se a gente tem essa ideia, quando a gente tem uma coisa, uma novidade como essa aqui, ó, que as importações representam 30% da renda, 30% da renda gerada num país vai gerar emprego e renda lá na China, lá na Malásia, lá nos Estados Unidos. Vocês acham que esse efeito multiplicador nessa economia que tem importação vai ser maior ou vai ser menor do que se não tivesse importação? Vai ser maior, não? Vamos pensar de novo. Quando eu gasto aqui, vamos supor que eu comprei esse celular. Eu comprei de uma empresa brasileira. Aí vamos supor que ele era... Como é que é o nome da empresa brasileira que vende celular? É Positivo. Tá, comprei um celular da marca Positivo. Aí essa empresa paga salário, paga aluguel de carro, caminhão, paga um monte de coisa aqui dentro do Brasil. Esses pagamentos vão gerar faturamento para outras empresas que prestam serviço lá para Positivo Informática. Aí essas empresas vão pagar salário e tal, porque tiveram faturamento. O salário do empregado da empresa que prestou serviço para Positivo Informática também vai para o restaurante, vai comer, aí vai pagar o salário do garçom. Aí o garçom vai chegar em casa, vai passar no mercadinho. Então, os gastos estão todos aqui no Brasil. Se eu comprar o celular lá da China, onde é que vai ser o efeito multiplicador? Vai ser aqui no Brasil ou vai ser lá na China? Na China? Vai ser na China. Então, havendo importação, é como se eu tivesse um vazamento desse efeito multiplicador. Se houver importação e o governo gasta mais, ele não consegue movimentar tanta economia, porque uma parte desse efeito multiplicador vaza lá para a China. Então, o efeito multiplicador na presença de importação tende a ser menos intenso aqui no próprio país. É por essas ideias que muita gente adota uma visão assim um pouco preconceituosa de importação. Tem muita gente ainda que comemora quando o Brasil exporta, que fala assim, afinal de contas, nós estamos tendo emprego e renda aqui, e quem está pagando é alguém lá de fora. E a gente acha ruim quando o Brasil importa, fala, podia estar gerando renda aqui dentro, está gerando renda lá para o chinês e tal. Tem muita gente que tem essa visão maniqueísta. Isso é bobagem, tá, gente? A gente precisa entender que muitas vezes a gente compra uma coisa de fora que não tem aqui. Então é melhor perder um pouco desse efeito multiplicador, mas pelo menos atender às necessidades da população, tá? Tá. Então, essa é a descrição da economia. Para responder essa questão, nós vamos ter que usar essa expressão básica aqui, ó. Y é igual a C mais I mais G, que é o conjunto, né, de gastos internos. C é consumo, I é investimento, G é gastos do governo. E aqui tem o resultado líquido da balança comercial. Exportação menos importação. X menos E, tá? A gente precisa lembrar também que o consumo é função de YD. E que YD é Y menos T, como eu já expliquei aqui. A renda disponível é a renda menos os impostos, tá? Então, a primeira coisa, eu fui lá, peguei a expressão do consumo e joguei aqui dentro. Só que eu já joguei, ó, olha como é que estava a expressão do consumo. Ela estava 30 mais 0,8 YD. Aí eu já substituí esse cara aqui, ó, por Y menos T. Então, a expressão do consumo já virou isso aqui, ó, 30 mais 0,8Y menos 0,8T, tá? Eu já substituí aqui o YD por Y menos T. Aí vem o gasto de investimento, que é 200, o gasto do governo, que é 100, vem as exportações, que é 200, e vem o negativo aqui, ó, do menos E. Então, menos 0,3Y, que a gente falava agora há pouco, tá?
Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui para ficar mais fácil de enxergar. Pronto, então, beleza. Aí a gente vai resolver essa equação. Tem vários termos que dependem de y, a gente vai tentar colocá-los juntos, tá certo? E aqui no caso de t, a gente vai lembrar aqui, ó, que o t é 100, tá aqui, ó, t é 100. Então, a gente vai substituir aquele t ali por 100. Então, 0,8 vezes t vai dar 0,8 vezes 100, que é 80. Então, trouxe para cá, 80. O termo que tinha y, eu passei tudo para o lado esquerdo, que é onde tem y. Esse termo tinha y, estava positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. Esse termo tinha y, estava negativo, foi para o outro lado, ficou positivo. Então, reuni de um lado apenas os termos que tinham y e do outro lado apenas os valores inteiros. Então, eu tenho aqui, colocando em evidência, né? Ou então y menos 0,8y já daria 0,2y, né? Mais 0,3 dá 0,5y. Foi essa continha que a gente fez. E do outro lado, 500 menos 80 dá 420, mais 30, 450. Então, a gente tem aqui uma expressão que já daria para eu achar y. Se meio de y é 450, inteiro de y é 900. Mas olha como eu preferi expressar isso aqui, ó. Eu preferi passar esse 0,5 que estava multiplicando aqui para o outro lado. Por quê? Porque agora eu sei que esse aqui é o efeito multiplicador. Esse termo que antes estava associado a y e que vai para o outro lado dividindo, que aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, esse termo aqui é o efeito multiplicador. E esse é o resultado dos gastos autônomos, tá? Então, 1 sobre 0,5, esse 0,5 estava multiplicando, passou dividindo, é 2. Então, o efeito multiplicador é 2. Pessoal, olha só. Se a gente não tivesse importação, eu calcularia o efeito multiplicador simplesmente sendo 1 sobre 1 menos o B, que é aquela propensão marginal a consumir. Se fosse 1 sobre 1 menos 0,8, dava 1 sobre 0,2. A gente já fez essa conta várias vezes. 1 sobre 0,2 é 5. O efeito multiplicador seria 5. Qualquer gasto que tivesse acontecendo ia ser impactado 5 vezes na geração de renda. Como tem a importação, o efeito multiplicador é só 2. Tá certo? Tá, então, a gente vem aqui e encontra entre as respostas 900 é a renda de equilíbrio e 2 é o efeito multiplicador. Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões nessa primeira questão? Tranquilo. Estou falando alto demais? Às vezes eu me empolgo. Não, tudo certo, tudo certo. Tá tranquilo, né? Então vamos embora. Beleza. Questão 2. Analise cuidadosamente as afirmativas sobre os modelos clássico e keynesiano em relação aos papéis da moeda, dos juros e sua relação com a renda. Em seguida, identifique a afirmativa falsa. Pessoal, eu fico tentando colocar essas questões sempre do mesmo jeito. Para não ficar assim, numa questão é identifique a afirmativa falsa, na outra identifique a verdadeira. Isso confunde. O pessoal fica meio, eita, agora é para falsa, para verdadeira, essa está verdadeira, mas eu quero a falsa e tal. A maior parte das vezes eu falo, vou colocar sempre uma afirmativa falsa e as demais verdadeiras, tá? Vamos ver cada uma delas. A primeira diz assim, no modelo clássico, aquele que a gente viu anteriormente, mudanças na oferta de moeda decorrentes de ações do Banco Central teriam um efeito nulo sobre o nível de produção e renda da economia. Isso é verdade, pessoal. Lá no modelo clássico, o jogo é simples assim, ó. O que está acontecendo no mercado de trabalho? O salário está aqui assim, assim, tem tantas pessoas trabalhando, tem tantas pessoas sendo contratadas. Tá, beleza. Pegou aquele número de pessoas contratadas, joga na função de produção, diz qual que é a quantidade produzida. É a produção, é a renda, acabou. Só isso. Mas e se o Banco Central fizer alguma coisa? Nada muda. A única coisa que vai mudar o total produzido
é se melhorar a técnica da fábrica, de modo que mude a função de produção, ou se alguma coisa afetar lá o mercado de mão de obra. Nesse exemplo aqui, se o Banco Central aumentar a quantidade de moeda, no modelo clássico, nada acontece, porque no mesmo dia que o Banco Central aumentar em 10% a quantidade de moeda em circulação, todos os preços, inclusive os salários, sobem 10%. Então, você gastava R$100 para jantar fora, de repente seu salário dobra, só que quando você vai jantar fora, custa R$200. Está tudo no mesmo, tudo dobrou. Meu salário dobrou, o preço dobrou, o preço do refrigerante dobrou, o preço da mulher que passa roupa aqui em casa dobrou, o preço de tomar conta de carro dobrou, tudo dobrou. Então, não tem efeito nenhum. Tá? Então, a moeda é totalmente neutra no modelo clássico. O que o Banco Central fizer, deixar de fazer, não tem efeito nenhum sobre a economia. Essa afirmativa é verdadeira. Na segunda afirmativa, no modelo clássico, o volume de moeda demandado pelo público está principalmente associado à renda e, consequentemente, ao número de transações a serem realizadas. Beleza, é isso mesmo. No modelo clássico, juros não têm tanta importância. Juros não afeta a quantidade de moeda que a pessoa segura. A pessoa segura a moeda para fazer o número de transações. É o Keynes que olha e fala assim, não, peraí, gente, juros afeta de várias maneiras a disposição das pessoas de reter moeda. Tem 3 motivos diferentes para o cara reter moeda. Isso é o Keynes. Isso é dos anos 30 em diante. O seu livro chama Teoria Geral dos Juros, da moeda, do emprego e da renda. Tá? Então, é depois que vem essa história. Aqui, não. Tá, no terceiro fala, no modelo keynesiano, os motivos que levam as pessoas e agentes a reterem moeda são mais complexos e detalhados do que no modelo clássico. É isso que eu estou dizendo. São 3 motivos diferentes que levam a pessoa a reter moeda. No modelo clássico, só para transação. Por fim, em relação à moeda e aos juros, Keynes argumenta que sua teoria constitui um caso particular do arcabouço geral apresentado pelos pensadores clássicos. Não, peraí, a coisa é ao contrário. O livro do Keynes chamava Teoria Geral da moeda, do juro, do emprego, da renda. Ele falava assim, vocês, clássicos, escreveram uma situação muito particular. Eu vou escrever a teoria geral. Se algumas condições muito bizarras vigorarem, aí o meu modelo vira igual ao seu. Mas no dia a dia, quem explica o funcionamento da economia é o meu modelo, porque tem, seja a economia do Brasil, da China, da Alemanha, o meu modelo serve. O seu só serve para casos muito, muito, muito específicos. Tá certo? Não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada, vou seguindo adiante, tá? Lembrem-se, pessoal, se tiver dúvida, me interrompam, tá? Com relação à taxa de juros no modelo keynesiano, então agora nós estamos aqui, né, falando do atual. Selecione e identifique a afirmativa falsa. Primeira afirmativa. Juros mais elevados tendem a desestimular a realização de investimentos, entendidos como aquisição de máquinas e equipamentos por empresários interessados em aumentar a produção. Perfeito, é isso mesmo. Se os juros estão altos, o cara tende a falar assim, não, para que eu vou sair de casa? Para que eu vou contratar gente, comprar insumo, fazer a produção, ir para a loja, tentar vender sem saber se vai dar. Se o juros está alto, meu amigo, eu coloco lá no banco e esqueço. É simples. Durante muito tempo no Brasil, os juros foram tão altos que ninguém queria ser empresário. Todo mundo queria ser rentista. Pegar o dinheiro, colocar no banco e ficar ganhando juros. A maior parte dos juros vinha de títulos da dívida pública. Tá, então, juros mais elevados desestimulam os investimentos. É isso mesmo que o Keynes fala. A segunda, juros mais elevados sempre tendem a estimular os agentes a reterem moeda para, quando oportunidades futuras aparecerem, adquirir títulos, que a gente chama em inglês de bonds. Espera aí, essa questão aqui é a falsa, é a afirmativa falsa. Mas vamos entender o que há de errado com ela aqui. Se você lembra da sua época do Enem, ou se você é mais antigo e lembra de um tal de vestibular,
você sabe que alguém te falou lá dizendo assim, se na frase tiver sempre ou nunca, já leia com uma certa dúvida. Tem uma grande chance desse negócio estar errado. E aqui é o caso, tá? Juros mais elevados podem estimular os agentes a reterem moeda para quando oportunidades futuras aparecerem, adquirir títulos. Mas isso só vai acontecer, gente, se você ainda estiver muito abaixo daquilo que você acha que é o normal. Pensa bem comigo, tá? Suponha que a taxa de juros que está sendo negociada lá no mercado, como está hoje, é de 12%. Então, o governo está pagando para cada pessoa que emprestar para ele por um prazo de 1 ano, está pagando mais ou menos 12% para pegar dinheiro emprestado. Tá. Agora, imagina que eu acho que o normal para a economia brasileira é a taxa de juros ficar ali na casa dos 16%. Se eu acho que é isso, não importa se o juros sobe de 12 para 12,5, eu não vou querer investir. Eu vou falar assim, não, ainda está muito abaixo do que eu acho que é normal. Se eu comprar agora a 12,5, depois o Banco Central, o governo, vai lá, sobe a Selic para 14, esse título meu que está prometendo pagar 12,5, na primeiro momento ele cai de preço. Se eu tiver que vendê-lo antes de chegar o prazo de receber os 12,5%, eu vendo com desconto. Porque os títulos agora estão em 13, em 14, em 14,5. Então, se eu espero que a taxa de juros vá subir no futuro, mesmo que ela suba um pouquinho, se ela ainda estiver abaixo do que eu acho para onde que ela vai, isso não me estimula a ficar retendo moeda para comprar título quando eu puder. Então, não é esse funcionamento. A gente vai fazer esse jogo de segurar a moeda e esperar para aplicar título quando a taxa de juros estiver abaixo daquele patamar que cada agente acha que é o normal, tá? Tá. Então, é o que a gente chama de motivo especulação. Às vezes as pessoas seguram moeda para especular. Isso vale até para quando a pessoa vai especular com taxa de câmbio. Tem hora que a pessoa fala assim, o dólar está muito alto, o dólar está 5,80. Eu vou comprar real. Vou trocar todos os dólares que eu tenho para real, porque eu acho que esse dólar vai cair. Então, também seria uma forma de especular, tá? Tá. Só para confirmar, vamos ver que as outras afirmativas são verdadeiras. Elevações no nível de renda da economia tendem a elevar a demanda por moeda, e se a oferta de moeda não for alterada, tende a elevar a taxa de juros. Ora, vamos ver. A economia está girando mais. As pessoas precisam de moeda para fazer transação. Vão demandar mais moeda. Se o Banco Central não aumenta a quantidade, essa moeda vai ser disputada. Tem a mesma moeda, mas está muita gente querendo gastar. Então, fica essa luta. Quem vai pegar moeda? Quem vai pegar moeda é quem está disposto a pagar um pouquinho mais. Então, a tendência é fazer a taxa de juros subir. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. E, por fim, a quarta frase fala assim, se a taxa de juros estiver extraordinariamente baixa, em um nível inferior ao considerado normal pelos agentes, eles tenderiam a reter moeda por motivo especulativo, ou seja, para realizar aplicações financeiras apenas quando os juros subissem. Pronto, esse é o exemplo que eu estava explicando agora há pouco. Então, isso aqui pode acontecer, mas não quer dizer que sempre vai acontecer, tá? Vai depender se a gente hoje está com um nível de juros abaixo daquilo que a gente considera que é o normal. Aí eu posso falar assim, não, vou ficar com a minha moeda paradinha aqui esperando, porque daqui a pouco eu vou comprar um título bom. Tá certo? Muito bem. Questão 4. Interprete cuidadosamente o diagrama abaixo que foi discutido em sala e identifique a afirmativa falsa. Pessoal, vamos lá. Olha só. Aqui, agora, a gente começa a falar de uma curva de investimento. Ou seja, que o investimento agora não é mais autônomo. Ele pode ter até um elemento autônomo, mas aqui agora ele tem um comportamento associado à taxa de juros. Se a taxa de juros sobe ou desce,
a quantidade que vai ser investida cai ou sobe. Então, aqui, ó, R0, a taxa de juros caiu. Vamos supor de onde ela está hoje, de 12% ou 12,5%. Se ela cair para 9%, um monte de projetos de investimento vão sair do papel. O pessoal vai tirar da gaveta e falar, agora sim, é a hora de abrir aquela filial que eu queria abrir em João Pessoa. Agora sim, agora é aquela hora de eu comprar uma máquina de sorvete e começar a vender sorvete ali na frente da igreja. Não, assim, agora é a hora de eu comprar, lançar a minha pousada à beira-mar com aquela casa de praia que a minha família tem. Então, quando a taxa de juros cai, um monte de gente resolve tirar da gaveta os projetos de investimento, aumentar o volume de investimentos. Então, a gente tem aqui taxa de juros e investimento movendo-se em direções opostas. Agora, observe, por favor, aqui, ó, essa dimensão do aumento de I0 para I1, tá? Tem um deslocamento aqui horizontal. Esse deslocamento horizontal vai ser representado nesse outro diagrama aqui, de forma vertical. Mas vamos entender o que é esse diagrama aqui, tá? Essa linha de E0 aqui, vem de expenditure, que é uma expressão em inglês que quer dizer gasto. Tá, então, aqui, o que define essa linha aqui? Esse lado aqui, esse cara aqui, não depende da renda, é investimento, depende só da taxa de juros, como a gente viu no lado de cá. Esse gasto do governo aqui não depende da renda, também é um gasto autônomo. A única coisa que depende da renda aqui, nessa expressão, é o consumo. Então, essa inclinação da curva de gastos aqui é a inclinação da função consumo. É essa inclinação aqui, ó, gente. Deixa eu voltar lá para a primeira questão. É essa inclinação aqui, ó, 0,8y. É esse númerozinho aqui, esse coeficiente aqui, que a gente chama de coeficiente angular. O consumo é a função da renda. Tem um coeficiente angular associado à renda. Então, aqui no gráfico, a gente vê que quando a renda aumenta, o consumo aumenta. A gente pega essa expressão e simplesmente soma dois valores fixos, I0 e G0. Então, a gente tem aqui uma função consumo adicionada de dois valores fixos. Tá? Se a gente fosse desenhar só a função consumo, ia ser uma linha reta, uma linha paralela, só que mais embaixo aqui. Então, quando o investimento sobe de I0 para I1, a gente simplesmente desloca essa linha paralelamente para cima. E quanto que nós vamos deslocar? É essa dimensão aqui, ó, de I0 para I1. Então, a gente subiu essa linha naquela mesma proporção, só que para cima aqui. Aí, vem cá. Que diabo é esse ponto A e esse ponto B aqui? Vamos lembrar essa história. Para que essa economia esteja em equilíbrio, o total de gastos C mais I mais G tem que ser igual ao total da renda. Então, eu tracei uma linha de 45 graus aqui que simplesmente vai dizer, em qualquer ponto ao longo da linha de 45 graus, essa largura é do mesmo tamanho dessa altura. Em outra palavra, a soma dos gastos vai ser igual à renda. Tá? Então, esse é um ponto em que, inicialmente, a soma dos gastos é igual à renda, e esse é o segundo ponto que, no final, a soma dos gastos é igual à renda. O investimento subiu só essa dimensão vertical. Mas como essa curva é deitadinha, olha o que aconteceu com a renda, ó. Aumentou bem mais. Aí você vai me falar assim, mas como, professor? Como? O investimento subiu 100. Como é que o produto, a renda, pode subir 300, 400? Qual que é a resposta para essa pergunta? Como que um gasto autônomo pode subir 100 e o resultado final sobre a produção e a renda ser de 400, ser de 500? Por causa daquele fator multiplicador? Exatamente. É o efeito multiplicador, Emerson. Obrigado. É exatamente isso. Então, uma coisa é quanto se gastou,
Outra coisa é o efeito que ele desencadeou. Com compra de uma pessoa, vira salário do outro, compra também de outra pessoa, vira salário do outro, e assim vai. Então, a gente tem um deslocamento na produção e na renda que é maior do que o deslocamento vertical aqui para cima no total de investimentos, tá? Então, interpretamos esse diagrama. Agora, vamos ver as afirmativas. A primeira, se por alguma razão a taxa de juros caírem, o nível de gasto da economia tende a crescer em magnitude superior à dos simples aumentos do investimento. Bom, foi isso que a gente viu. É exatamente isso. O investimento aumentou aqui, mas o nível de produção e gasto e tudo acabou que foi muito maior. Por quê? Porque eu aumentei o investimento comprou máquina de alguma fábrica que pagou salário, aquele cara foi lá e consumiu. Aí, quando ele consumiu, ele comprou pizza num restaurante, o dono do restaurante pagou salário, o outro garçom consumiu, e assim vai, tá? Então, essa é uma afirmativa verdadeira. A segunda, maiores investimentos alteram diretamente o intercepto da curva de gastos agregados. Olha aqui, ó. Maior investimento alterou o intercepto. Olha aqui, o intercepto é o ponto que cruza na linha vertical. Então, houve, de fato, um aumento no intercepto. Está aqui, ó. Antes estava I0 nessa expressão, agora está I1 aqui. Então, a gente deslocou para cima essa reta. A terceira frase fala assim: a inclinação da curva de demanda agregada, total dos gastos, tende a se alterar com mudança na taxa de juros. Opa, peraí. Vê se a mudança dessa. Houve mudança de inclinação nessa curva aqui? Não. A gente teve um deslocamento em paralelo. O que vai definir essa inclinação dessa curva, dessa linha E0 ou dessa linha E1? O que poderia alterar a inclinação dessa linha E0 ou da linha E1? Essa aí não é respondo. Tudo bem. Quem sabe? O que determina a inclinação dessa curva E0 ou E1? O valor de investimento. Não. Ó, Professor, seria esse B? é o B. É aquele termo aqui, ó, gente. Deixa eu pegar aqui em cima. Olha aqui, ó. Essa curva E0, ela é C mais I mais G. Só que é o C que tem uma relação, ó, com Y. Olha aqui o coeficiente angular, ó. Esse número aqui, esse 0,8, é aquele Bzinho que a gente estava chamando de propensão marginal a consumir. O que é propensão marginal a consumir? É aquela regrinha de bolso que, na teoria keynesiana, o camarada faz assim: se eu tiver 100 reais a mais, eu gasto 80. Se eu tiver 200 reais a mais, eu gasto 160. Se eu tiver 1.000 reais a mais, eu gasto 800. Sempre na proporção de 0,8. Então, é isso que vai determinar a inclinação dessa curva de gastos aqui. Os outros caras são termos fixos. É 10, é 100, é 1.000. É valor fixo, não depende de Y. Então, a única elemento desses três aqui que tem uma relação com Y é os gastos de consumo. E o coeficiente angular daquela expressão vai ser o que determina a inclinação dessa curva. Para mudar a inclinação dessa curva, tinha que mudar a propensão marginal a consumir. Isso não é uma coisa que acontece toda hora, tá, gente? Numa economia, mudar a propensão marginal a consumir é uma coisa que acontece assim, ao longo de gerações. Ah, os meus pais eram mais poupadores do que eu e meus irmãos. É assim que muda. Mas não muda de uma hora para outra. Opa, hoje a propensão marginal a consumir é 0,80, amanhã é 0,90, depois o dia seguinte é 0,70. Isso não acontece assim toda hora. A gente tem assim, em 20 anos, em 30 anos, aí tende a mudar essas coisas, tá certo? Mas não muda toda hora, não. É um parâmetro. Por último, maiores investimentos alteram indiretamente os gastos de consumo das famílias. É verdade. Quando eu faço investimento, compro máquinas e equipamentos, aquele valor que eu gastei vai virar faturamento de uma empresa.
Aquela empresa vai pegar o dinheiro da venda, vai pagar salário, vai pagar aluguel, vai pagar lucro para o acionista, e essas pessoas que receberam a renda vão gastar de consumo lá na frente. Então, de fato, maiores investimentos alteram indiretamente os gastos de consumo das famílias. Beleza, então a única afirmativa falsa era essa sobre a inclinação, que não tem nada a ver com a taxa de juros, tem a ver com a propensão marginal a consumir. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso seguir adiante? Pode. Beleza, obrigado, Vitor. Questão 5. Em relação à explicação keynesiana da demanda por moeda, discutida em sala, identifique a afirmativa falsa. Agora a gente vai discutir aquela historinha lá, de por que o cidadão retém moeda. Por que ele tem moeda na carteira? Por que ele tem moeda na conta corrente? Tá, então, antes de ler as frases, vamos lembrar. Tem 3 razões. Primeiro, para fazer as transações. Eu preciso da moeda, eu preciso ter um dinheiro no bolso para, na hora que eu estacionar, eu pagar o estacionamento com dinheiro. Eu preciso de um dinheiro no bolso para, na hora que minha filha me pedir um picolé, eu ter dinheiro para pagar. Preciso de dinheiro na conta corrente, porque na hora que chegar a conta de luz, eu tenho que pagar. Tá, então eu retenho moeda dessas formas assim, líquidas, né? Ou dinheiro no bolso, ou dinheiro na conta corrente, para poder fazer pagamentos. Primeiro motivo, transações. Segundo motivo, é o tal do vai que, né? Ah, eu tenho que ter um dinheirinho guardado. Vai que eu sou assaltado. Né? Se o cara vem me assaltar, eu estou sem dinheiro nenhum, ele me dá um esculacho, me bate, me machuca e tal, não sei o quê. Então vai que eu preciso fazer esse gasto, entre aspas, de ser assaltado. Então é melhor ter algum do que não ter nenhum. Então, guardo o dinheiro do assaltante. Eu fui criado numa região muito violenta, muito próxima de várias favelas, lá em Belo Horizonte, e tinha esse negócio mesmo, viu, gente? Se eu saísse na rua com dinheiro, eu separava pouco dinheiro no bolso ou na carteira e guardava o dinheiro na meia. Tudo bem que era coisa de garoto, né? Que, enfim. Mas era mesmo, guardava o dinheiro grosso, eu guardava na meia do sapato e o dinheiro para ser roubado eu deixava no bolso mesmo. Porque se chegasse alguém e botasse uma arma para mim, uma faca, alguma coisa, pronto, tá aqui, ó. Tudo que eu tenho. Tá, então o segundo motivo é o vai que. Vai que eu preciso fazer uma transação, eu preciso ter dinheiro para a possibilidade. Mas esses dois têm muito a ver com transação. O terceiro é que é aquele mais assim, interessante, que é o especulativo, que a gente falou agora há pouco. Eu quero ter um dinheiro que eu ainda não apliquei na poupança, nos títulos do Tesouro Direto, o que for. Eu não apliquei porque eu falei assim, estou achando que esse governo vai subir juros. Inflação no Brasil não quer parar de subir. Estou achando que esse governo vai subir juros mais uma vez. Então, eu vou esperar. Se eu acho que os juros vai subir lá na frente, eu falo assim, vou ficar com dinheiro aqui, porque na hora que eu comprar, eu não vou passar raiva de logo em seguida ele subir os juros. Tá? Então, esse é o motivo de especulação. Vamos dar uma olhada nas afirmativas, né? Procurando qual que é falsa. A demanda por moeda decorre de uma escolha dos agentes que leva em conta apenas a taxa de juros atual na economia. Pronto, está falsa. Eu acabei de dizer que às vezes o cara segura a moeda pensando na taxa de juros futura. Pronto, aqui já matou a questão, essa é a falsa. Mas, né, só por ter certeza, vamos ver as outras afirmativas. O coeficiente da relação linear que descreve a demanda por moeda tendem a ser estáveis e só mudam no momento de crise ou diante de condições extraordinárias. Gente, então aqui, ó, lá no nosso PowerPoint, a gente falou assim, MD é igual a C0 mais C1Y menos C2R. Alguma coisa nessas linhas, tá? A gente associou coeficiente C0, coeficiente C1, coeficiente C2. Esses C0, C1 e C2 é do que a gente está falando aqui. Na prática, na vida real, os países podem ter diferentes coeficientes de demanda por moeda. Num país pode não ter banco, pode não ter caixa eletrônico, um lugar muito simples. No outro país pode ter muita inflação, então as pessoas não querem guardar moeda porque aquilo perde valor.
Então, cada país pode ter uma prática, mas dentro de um país, esse negócio não muda toda hora. Tem que acontecer aquelas coisas tipo o que acontece no Brasil de vez em quando, de um presidente subir no poder e falar assim, a partir de agora ninguém pode tirar o dinheiro do banco. Isso já aconteceu aqui, vocês sabem, lá nos anos 90, o doido do Fernando Collor fez isso. Chegou lá e falou, a partir de amanhã só pode tirar do banco até, sei lá, R$ 1.500. O resto, dinheiro nenhum você pode sacar. Não, mas eu ia fazer uma cirurgia, não pode. Ah, mas eu ia comprar um carro, não pode. Ah, mas eu ia pagar a minha mãe, que eu estava devendo, não pode. Tá, então, quando uma coisa dessa, uma violência dessa acontece, aí as pessoas mudam a relação delas com a moeda, tá? Mas, em geral, não muda. Não muda toda hora. A terceira afirmativa. A demanda por moeda para a realização de transações envolve os recursos para transações planejadas e não planejadas. Eu falei, não planejadas é aquele vai que, né? Vai que eu preciso de ter um dinheiro e eu ainda não sei para quê, mas é melhor deixar algum. E, por último, diferentes agentes tendem a ter opiniões distintas sobre o que seria o nível normal da taxa de juros. É verdade. E nós vamos falar disso logo na próxima questão, tá? Para mim, eu olho para essa economia brasileira e falo assim, eu acho que esses juros ainda vai até 14. Aí alguém olha e fala assim, que isso, professor, você é muito pessimista, porque o Bolsonaro vai resolver tudo. Aí o outro fala assim, professor, você é muito pessimista, o Lula vai assumir e vai resolver tudo. Aí eu falo assim, não, mas para mim é. Então, para alguém, acha que o juro só vai até 13. Outros acham que o juro vai até 15 antes de cair. Tem ainda os doidos que vão achar que o juro vai até 20 antes de cair. Cada um tem uma expectativa diferente sobre o futuro, tá? Então, é verdade que cada um toma a decisão na base da sua expectativa. Agora, vamos ver esse diagrama aqui. Eu vou até rabiscar ele um pouco, pessoal. Eu vou dar um print screen aqui. Vou interromper esse compartilhamento só um minutinho, tá? Porque eu quero rabiscar esse diagrama. Eu tenho quase certeza que vocês não entenderam totalmente esse diagrama. Então, bora rabiscar ele um pouco aqui. Pessoal, olha, acompanhem junto comigo aqui, ó. O que esse cara... Deixa eu fazer uma linha mais grossa. O que esse gráfico aqui está representando, tá? Aqui no eixo vertical, quanto mais alto, maior a taxa de juros. Aqui no eixo horizontal... Tá funcionando. Ah, não está compartilhando, né? Peraí. Beleza. Eu comecei lá na outra página, sem compartilhar com vocês. Obrigado aí. Pronto. Tá todo mundo vendo agora? Agora sim. Beleza, obrigado, pessoal. Então, olha só. Aqui, a gente está falando assim, eu vou explicar aqui a lógica, aí depois eu vou pensar nesse outro lado aqui da direita, no agregado. Mas aqui, ó, deixa eu pensar em uma pessoa, tá? Nesse lado aqui, eu vou pensar como funciona a cabeça de uma pessoa. Olha o que está representado nesse diagrama aqui. A curva vem assim, colada aqui no eixo vertical, tá? Ela vem aqui. Aqui ela interrompe. Tá? Ela fica até aqui, assim, ó, fica aqui. Aqui ela interrompe e começa aqui, tá? É isso que está representado aqui. Então, vamos ler que diabo de curva esquisita é essa, que em vez de ser uma linha contínua, ela tem 2 níveis. Tá? Então, eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Ó. Esse eixo aqui está representando o nível da taxa de juros. Tá? Quanto mais alto o R, maior a taxa de juros. Esse outro eixo aqui está representando uma quantidade de moeda. Seja lá qual for, tá? Uma quantidade de moeda. Agora, olha aqui que eu estou falando assim, ó. Se a taxa de juros estiver aqui altaça, e eu acredito que o normal da taxa de juros é esse valor aqui, se a taxa de juros estiver bem mais alta do que o que eu considero normal,
A quantidade de moeda que eu vou reter para fazer especulação é zero. Zero. Por quê? Porque para especulação, eu só vou reter moeda se a taxa de juros estiver abaixo daquilo que eu considero o nível normal. Se a taxa de juros estiver aqui em 6%, e eu acho que o nível normal, esse nível normal aqui é 12%, se eu acho que ele é 12% e hoje está em 6%, eu vou lá e falo assim, eu vou segurar R$ 2.000 aqui, esperando a taxa de juros chegar a 12 ou passar de 12. Só depois que passar de 12, enquanto não passar de 12, eu fico com meus R$ 2.000 aqui só esperando. Quando passar de 12, eu compro tudinho em título e paro de ter aquelas R$ 2.000 por motivo de especulação. Então, esse diagrama aqui, às vezes é até difícil de ler, mas ele é uma linha que começa aqui, vem descendo, interrompe e começa aqui. E na explicação do Keynes, olha só, para ficar bem simples, ele falou assim, Luiz, quanto que você especula para taxa de juros? Ah, sempre R$ 2.000. Como que é, Luiz? Não, o meu negócio é assim, se a taxa de juros estiver abaixo do que eu considero normal, eu fico com R$ 2.000 ali só esperando. Se a taxa de juros chegar naquele patamar, ou até for para cima dele, eu falo, tá ótimo, já está acima do normal, eu vou comprar agora o título. Porque eu acho que lá na frente ele vai cair para o que é normal. Então, eu ou fico com R$ 2.000 esperando para comprar título, ou eu fico com R$ 0 esperando o mercado financeiro. Ou seja, eu compro tudo de título que eu podia, tá? Então, esse diagrama aqui descreve o comportamento de uma pessoa. Se isso aqui for verdade para uma pessoa, esse comportamento, assim, a minha taxa de juros normal para mim é 12. Para do Alberto, o normal para ele é 10. E em vez de ficar com 2.000 esperando para especular, ele fica com 4.000 esperando para especular. Então, a curva dele é assim, ó. E depois começa aqui. Aqui não tem nada. Para uma outra pessoa, vai ser mais dinheiro e mais baixo. Para outra, vai ser menos dinheiro e mais alta. Se eu for somando todas essas curvas aqui, eu vou encontrar esse comportamento. O que esse comportamento diz aqui? Quanto mais alta a taxa de juros, menor a quantidade de pessoas que ficam segurando moeda esperando o juro subir. É só isso que a gente está descrevendo. Agora, digam para mim aí, fez sentido essa explicação ou eu começo tudo de novo? Posso começar. Eu me perdi no meio do caminho, professor. Desculpa aí. Tem nada não, porque esse exercício de hoje é exatamente para isso. É para a gente agora parar e falar assim, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Então, o Keynes está falando assim, ó, tem 3 motivos para o cara segurar a moeda. Um é para fazer transação. Ah, ele vai comprar, vai fazer, precisa ter um dinheirinho no bolso. O outro é o vai que. Ah, ele não sabe se ele pode precisar amanhã, depois ele tem algum dinheirinho no bolso. O terceiro, ele fala assim, tem nego que fica com dinheiro no bolso ou na conta corrente, esperando os juros ficar alto, porque ele acha que o juros está hoje baixo. Hoje está abaixo do normal. Ele acha que mais cedo ou mais tarde os juros vai voltar lá para 15%, e hoje está 12%. Aí o cara fala assim, eu queria aplicar no mercado financeiro, mas se eu comprar agora o título, que está pagando 12 hoje, depois essa taxa de juros sobe para 15. E aí o meu dinheiro que está aplicado a um retorno de 12, perdeu. Né? Eu queria ter aplicado quando os juros fosse 15, quando a promessa de pagamento fosse 15%. Então, esse é o motivo que a gente chama de especulação. Como é que a gente representa isso no diagrama? O diagrama ele vai ter 2 dimensões. Aqui no eixo vertical é o nível da taxa de juros. E aqui no eixo horizontal é uma quantidade de moeda.
tá? Pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser 50.000, cada um vai ter o seu limite, tá? A explicação do Keynes é assim. Luiz, o que você acha que é a taxa de juros boa, assim, no Brasil? Eu falo assim, rapaz, eu gosto de aplicar no mercado financeiro quando a taxa de juros está 15%. Então, quando o Keynes me pergunta isso, o que ele está querendo saber? Ele está querendo dizer o seguinte, já entendi a do Luiz. A do Luiz é assim, ó. Enquanto a taxa de juros estiver 10%, o Luiz não compra título público, título de investimento, aplicação financeira. Ele fica lá, moeda. ele fica com moeda. Isso é verdade para quando a taxa de juros está em 5, quando a taxa de juros está em 7, quando a taxa de juros está em 11, está em 12, está em 14, tudo o Luiz fica ali guardando. R$2.000, 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 R$2.000. Se a taxa de juros passar de 15, o Luiz fala assim, R$0. Então eu passo para cá, ó, porque aqui que é R$0. Agora, eu não retenho nenhum trocado para motivo de especulação. Eu só vou ter no bolso dinheiro, moeda, para outros fins. Para atividade especulativa, acabou. Porque a taxa de juros agora está pagando mais do que eu considero normal. Então, eu vou trocar todo o dinheiro que eu tenho em títulos, em aplicação financeira. Porque eu sei que eu estou entrando num ponto que a tendência é os juros cair. Então, é esse lugar que eu quero entrar. Eu quero comprar o título na hora que falar assim, eita, ó, bateu no pico, bateu no 18, pá, fui lá e comprei. Aí depois ele foi caindo para 14, para 13, 12, falei, eita, ó, me dei bem, comprei no 18. Se eu comprei no 18, eu não vou me arrepender. Se eu tiver comprado no 10 e ele subir para 15, aí eu vou xingar, vou cuspir parafuso, falar um monte de palavrão, falar, pô, sabia que eu não tinha que ter escutado aquele analista safado, me enganou, olha lá. Tá certo? Então, essa explicação é assim, ou o cara retém dinheiro, se a taxa de juros estiver baixa, ou ele não retém dinheiro, se a taxa de juros estiver alta. Só que esse é o patamar para uma pessoa. O meu é 15. O do Ronald não é 15. O Ronald acha que o normal no Brasil é 14. Então, para o Ronald, se chegar a 14,5, ele já passa tudo, já joga tudo para o mercado financeiro. Não fica segurando dinheiro nenhum na carteira ou na conta corrente. Para o Alberto é diferente. Para o Alberto, ele acha que o normal é 17. Então, enquanto tiver abaixo de 17, olha o Alberto aqui, ó, segurando R$3.000 lá paradinho na conta. Na hora que chegou em 18, ele, pá, 0. Ele vai tudo para título, ele para de segurar a moeda por motivo especulativo. Se a gente tem um monte de curvinhas dessa, de 0 e 2.000, 0 e 3.000 e tal, se a gente somar o comportamento de todas essas pessoas aqui, a gente vai encontrar no mercado como um todo algo assim. O que está escrito nesse segundo lado, aqui no lado direito? Tá assim, ó. Na medida que a taxa de juros sobe, ela está mais alta do que aquele considerado normal por um monte de gente. E aí ninguém vai ficar segurando moeda por motivo especulativo. Na medida que a taxa de juros sobe, a retenção de moeda para a especulação cai. Beleza? Todo mundo comigo? Beleza. Massa. Então, deixa eu voltar lá, que agora sim a gente vai ler aquelas explicações para identificar a afirmativa falsa. Voltando aqui para elas. Primeiro, o diagrama mostra que a demanda especulativa por moeda tem relação inversa com o nível da taxa de juros, de forma semelhante à demanda por moeda para transações. É verdade. A demanda por moeda para transações também fica duro de segurar a moeda no bolso se lá no banco estão pagando muito caro. Se os juros tivesse 40% ao mês, já teve isso no Brasil? Já teve.
40% ao mês, não é ao ano, não. Se os juros estiver 40% ao mês, você recebeu o seu salário no dia 1º e sua conta de luz vence no dia 30, você fala, não, eu sei que eu tenho que fazer aquela transação, mas é irresistível, eu quero aplicar no mercado financeiro. 40% ao mês? Então, você prefere aplicar no mercado financeiro e depois tirar um pouquinho antes da hora, perder metade do rendimento, mas você não vai querer ficar com o dinheiro parado, tá? Então, essa é uma frase verdadeira. Tanto o motivo transação como o motivo especulação são desestimulados por aumento dos juros. Segunda frase. Os agentes tenderiam a reter moeda pelo motivo especulativo sempre que observassem taxas de juros vigentes abaixo do patamar RCI. O patamar RCI, é esse que a gente estava descrevendo aqui, esse do meio. Cada um tem o seu. O meu RCI é 14, o do Alberto é 17. Cada um acha que é aquele que é o nível normal. Diferentes agentes tendem a ter opiniões distintas sobre o que seria o nível normal da taxa de juros RCI. É verdade, é isso mesmo que eu acabei de explicar. Se um agente retém moeda por motivo especulativo, ele não reterá outros recursos em moeda para a realização de transações, como as de consumo. Nada a ver. Uma coisa, é como se eu recebesse meu salário e falasse assim, essa parte aqui é para fazer transação. Essa parte aqui vai que. E essa parte aqui eu vou ficar nas primeiras 2 semanas do mês só olhando o mercado financeiro, esperando uma hora boa para entrar. O fato de eu segurar dinheiro para transação não tem nada a ver com o fato de eu segurar dinheiro para motivo especulativo, tá? Então não tem esse negócio que se usar um motivo não usa o outro, não. Então essa é a afirmativa falsa. Questão 7. Interprete cuidadosamente o diagrama abaixo, que foi discutido em sala, e identifique a afirmativa falsa. Pessoal, essa aqui é a curva LM. Então, vamos lembrar o que é essa curva LM. Do lado esquerdo aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Antes de ler as afirmativas falsas, vou fazer o print screen, vou interromper o compartilhamento, vou lá para o Paint, colar aqui essa tela. Agora eu compartilho com vocês. Compartilhar uma janela. Tá. Então, vamos entender de uma vez por todas o que é essa curva LM. Vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar cinza azulado. Pronto. Tá aqui. Aqui agora, gente, nós estamos falando de mercado financeiro, tá? Nós estamos falando de demanda por moeda, mercado financeiro, Banco Central, tá? É isso que nós estamos discutindo aqui. Nesse diagrama da esquerda aqui, a gente tem um diagrama de demanda e oferta. Tá? Então, o que é um diagrama de demanda e oferta? O diagrama de demanda e oferta, aqui no eixo vertical é preço, aqui no eixo horizontal é quantidade, né? Pois bem, só que o preço da moeda, o nome a gente dá é taxa de juros, é o preço para ter moeda. A quantidade de moeda, quando a gente vai expressar a quantidade de moeda, a gente usa essa letra M. Mas se a gente ver aqui é 2 trilhões, se a gente ver aqui é 4 trilhões, se a gente ver aqui é 6 trilhões. Então, é a quantidade de moeda em circulação. O Banco Central, com ele não tem conversa. Ele chega lá e fala assim, vou botar 4 trilhões reais em circulação. Ponto. Tô nem aí. Eu que mando, eu que ponho. Então, ele vai lá e mete essa quantidade. Por isso que essa linha é reta. Porque o Banco Central não precisa obedecer, a taxa de juros está assim ou está assado. É da cabeça dele. Ele vai lá e fala, vou pôr 4 trilhões de reais de moeda em circulação. Como é que ele põe ou tira moeda em circulação? Quem é que lembra? A gente chamava isso de operações de mercado aberto. Como é que o Banco Central do Brasil bota mais moeda em circulação ou tira moeda de circulação? Comprando através das taxas interbancárias.
Mas na prática, como que ele recolhe moeda? Aumento, né, da taxa de juros. Ele vende título. Ele chega lá e fala assim, vou vender título. Mas e se o povo não quiser comprar? Ele fala assim, eu pago mais? Como é que se paga mais? Eu contei a historinha para vocês. Imagine o professor Luiz Maia, chega aqui com um pedaço de papel dizendo aqui, Ruth, compra esse pedaço de papel aqui para mim, ó. Me dá 100 reais, me dá um dinheiro agora, eu te devolvo 100 reais daqui a um ano. Aí a Ruth fala assim, tá bom, professor, te dou 90. Se ela está me entregando 90 para receber 100 daqui a um ano, ela vai ganhar 10 de quem aplicou 90, né? Então ela vai ganhar 11%. Tá, mas aí eu estou precisando de mais dinheiro, vou lá e viro para o Ronald. Ronald, tem um outro papel aqui, ó, 100 reais daqui a um ano, eu te dou. Quanto você compra de mim? Aí o Ronald está desconfiado, porque o Luiz já tinha pego dinheiro com a Ruth. Aí ele vira e fala assim, sei não, ô professor, eu te dou 80, tá? Se ele vai me dar 80 para receber 100 lá na frente, quer dizer que ele vai ganhar 20 para quem aplicou 80. 20 comparado com 80 é 25%, é um quarto. Aí o preço do título caiu, é a mesma coisa que a taxa de juros ou a taxa de retorno subiu, né? Por isso que o colega que falou aí, subindo a taxa de juros, é isso. Mas o que o cara faz para subir a taxa de juros? É vender um monte de título. Cada vez que eu vendo um título, vocês me dão dinheiro em troca. Eu recolho dinheiro do mercado. Vender título é recolher moeda. Comprar de volta título é injetar moeda. Tá certo? Todo mundo lembrou dessa historinha? Beleza. Então vamos ver aqui, ó. O Banco Central decide o estoque de moeda e pronto, acabou. Por isso que essa linha é reta. Ele resolveu que ia deixar 4 trilhões de reais em circulação. Já nós, meros mortais, temos a demanda por moeda. Se a economia estiver crescendo pouquinho, a gente precisa de pouca moeda. Se a economia estiver crescendo um pouco mais, Y1, a gente precisa de mais moeda. Se a economia estiver crescendo ainda mais, Y2, a gente quer mais moeda para fazer mais transações. Então, a demanda por moeda tende a ser maior, ou seja, deslocar-se para a direita e para cima, na medida que a renda sobe. Com taxas, com a economia rodando mais renda, mais transações, a gente precisa de mais moeda para fazer essas transações. Tá, então, a gente está vendo aqui com Y0 para Y1, a renda está subindo, para Y2 está subindo mais, e a gente está vendo que o efeito disso é, dado um estoque de moeda, as pessoas estão disputando mais essa moeda, então o preço da moeda está subindo. É um deslocamento de demanda para a direita. Só que se eu quiser registrar num diagrama a relação entre a taxa de juros e esses níveis de renda, Y0, Y1, Y2, o que eu vou ter? Que quando o nível de renda sobe de Y0 para Y1, mais pessoa quer pegar a moeda e, com isso, tende a fazer a taxa de juros subir. Então, ó, renda e produção maior, mais demanda por moeda e, indiretamente, juros maior, porque a moeda está mais disputada. Então, a curva LM, ela registra todas as combinações possíveis de renda e taxa de juros em que a gente vai ter um encontro de demanda e oferta por moeda lá no mercado monetário. Tá? Então, esse ponto C aqui, ó, ele também é esse aqui. Por quê? Porque esse ponto C era resultado de uma demanda por moeda que era, por sua vez, decorrente do nível de renda Y2. Então, representar esse ponto aqui, ó, demanda por moeda igual a oferta de moeda, é a mesma coisa que representar esse ponto aqui, ó,
que com esse nível de renda Y2 tem uma certa demanda por moeda. E dada a teimosia do Banco Central de não mudar a quantidade de moeda em circulação, levou a taxa de juros lá para cima. Então, a curva LM são combinações do nível de renda e do nível de taxa de juros que mantém em equilíbrio, vários equilíbrios diferentes, mas em equilíbrio, o mercado monetário. Tá certo, pessoal? Tá, então agora eu volto para lá, interrompo esse compartilhamento e volto para a questão. Agora a gente pode interpretar o diagrama, as frases uma por uma. A primeira, a oferta de moeda é desenhada como uma linha reta, vertical, porque trata-se de uma decisão exclusiva e autônoma do Banco Central. É isso mesmo. Pronto, ele não se preocupa com quanto é a taxa de juros, quando não é, ele fala assim, pronto, é esse o estoque de moeda. Ele pode fazer isso. Ah, ele vai fazer isso na prática? Depende, tá? Pode até não fazer, mas ele pode fazer. Ele decide a quantidade de moeda em circulação. A segunda afirmativa. O diagrama mostra que eventuais mudanças no nível de renda da economia tendem a afetar tanto a demanda como a oferta por moeda. Opa! A oferta? Não, a oferta por moeda quem decide é o Banco Central. Tem nada a ver com o nível de renda da economia. A demanda por moeda, sim. Na medida que tem mais transação, mais produção, mais renda, eu preciso de mais moeda para fazer essas transações. Aí tem mais demanda. Mas a oferta por moeda não tem nada a ver. Então, essa afirmativa é falsa aqui, ó, nesse trechinho de a oferta por moeda. Só para completar, vamos ler as duas outras frases. A curva LM representa os diferentes níveis de renda e taxa de juros que seriam compatíveis com distintos pontos de equilíbrio no mercado monetário. Foi o que eu acabei de mostrar. E a última, o diagrama mostra patamares crescentes de demanda por moeda que são compatíveis com queda nos preços dos títulos e, portanto, com taxas de juros mais elevadas. A gente falou aqui, né, gente? Cada vez que eu estava tentando vender mais título, eu tinha que aceitar pagamentos menores. Mas título sendo vendido a preço mais baixo é a mesma coisa que uma promessa de retorno maior para quem está comprando, né? A primeira pessoa, a Ruth, me deu só 90 para receber 100. Quando o preço do título caiu para 80, esse cara me deu 80 para receber 20. Então, o ganho foi de 20 sobre 80, foi de 25%. Então, preço de título e taxa de juros é dois lados invertidos, um de cada lado da moeda, tá? Considerando as explicações relativas à inclinação da curva LM, discutida em sala, identifique a afirmativa falsa, sempre a falsa. Então, a primeira. Uma demanda por moeda pouco inclinada, ou seja, quase vertical, indica que a quantidade de moeda demandada responde pouco a mudanças na taxa de juros. A demanda por moeda é inelástica em relação à taxa de juros. Verdade, é isso mesmo que acontece. Se a curva está em pé, mesmo que a taxa de juros, que está aqui no eixo vertical, varie bastante, né? Se a curva está bem em pé, não é uma linha reta perfeita vertical, mas se ela está bem próximo daquilo, mesmo que a taxa de juros varie bastante aqui no eixo vertical, no eixo horizontal, a projeção é pequenininha, tá? A segunda afirmativa, demanda por moeda inelástica em relação à taxa de juros, implica uma curva LM mais em pé, associando mudanças na renda a fortes alterações na taxa de juros que manteriam em equilíbrio o mercado monetário. É verdade. Então, aqui a gente está falando, mais uma vez, mesmo grandes variações de taxa de juros não vão ter impacto tão grande na quantidade efetivamente que está sendo trocada lá. Aí a terceira afirmativa fala assim, a inclinação da curva LM depende dos coeficientes C1 e C2, que medem a sensibilidade da demanda por moeda ao nível de renda e ao nível de preços na economia. Não! A demanda por moeda depende do nível de renda e da taxa de juros.
Que história aqui de preços na economia? Não tem nada a ver preços na economia. Então, essa parte aqui está falsa. Esse C2 é o coeficiente associado à taxa de juros. Não tem nada a ver com o nível de preço da economia. E, por último, a inclinação da curva LM independe da oferta de moeda definida pelo Banco Central. É claro, o que vai afetar a inclinação da curva LM é a inclinação da curva de demanda por moeda, é o comportamento do cidadão. Questão 9. Considerando as explicações relativas aos deslocamentos da curva LM, discutida em sala, identifique a afirmativa falsa. Aqui, gente, ó, afirmativa falsa. Um aumento da oferta de moeda tende a criar um deslocamento da LM para cima. Não, é para o lado direito. Para quem está inclinado para a direita, vai parecer para baixo. Então, um aumento da oferta de moeda desloca a curva LM para a direita e para baixo, tá? Então, essa afirmativa aqui que está falsa. Mas, de toda forma, vamos dar uma olhadinha nas outras. Mudanças estruturais na economia, como mudança de regimes políticos ou alterações na independência do Banco Central, podem, em tese, tanto deslocar como mudar a inclinação da curva LM. Ah, é verdade. Se muda tudo, se muda as regras de um país, se sobe um Collor doido e confisca o dinheiro do povo, aí realmente pode mudar tudo. Pode mudar a inclinação, o deslocamento, pode mudar tudo na economia. Terceira afirmativa. Eventuais deslocamentos da curva LM para baixo e para a direita tendem a ser interpretados como boas notícias, já que indicariam juros mais baixos, mesmo com níveis mais elevados de renda. Olha aqui, pessoal. Olha a curva LM aqui, ó. Se ela deslocar para a direita e para baixo, aqui, ó, a sensação que a gente tem é que a renda está aumentando e que a taxa de juros está menor. Né? Ou com a mesma taxa de juros mais renda, ou para uma taxa de juros X, ou para uma renda X, uma taxa de juros menor. Então, LM deslocar para a direita tende a ser visto como sendo uma condição favorável à produção, à renda. É isso que muita gente quer na marra. Né? É isso que o governo Dilma, de alguma forma, quis tentar fazer. Vou reduzir a taxa de juros e pronto, acabou. A gente vai ver depois exemplos de como que aquilo pode dar errado, tá? Tá, então é verdade essa afirmativa. Só para confirmar que a última também é verdade, se os bancos centrais modernos calibram, né, equilibram todo dia ali, vão fazendo a calibragem da oferta de moeda diariamente, pode-se afirmar que eles nem sempre querem deslocar a curva LM para baixo e para a direita. É verdade. Tem hora que ele recolhe moeda, tem hora que ele injeta moeda. Tem hora que ele recolhe moeda, deslocamento da LM para a esquerda. Tem hora que ele recolhe, que ele enfia moeda, aí o deslocamento da LM para a direita e para baixo. Para terminar, verdadeiro ou falso? O pensamento keynesiano, em comparação com o modelo clássico, faz leitura muito mais detalhada do funcionamento dos mercados monetário e financeiro e de seus eventuais impactos nas tendências da economia. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem verdadeira que a gente está identificando, tá? Para o Keynes, moeda importa. Moeda afeta a produção, moeda afeta a decisão de consumo, moeda afeta a facilidade de fazer negócios, moeda tem que ser gerida. Muito bem, senhoras e senhores, nós já estamos a 9h43, então eu queria interromper aqui a apresentação, saber se vocês têm alguma pergunta, comentário, reclamação ou sugestão. Acabou que nós usamos a aula hoje para fazer uma grande revisão, né? Positivo, professor. Mas já que dá tranquilo. Beleza. Deixa eu só mostrar uma coisinha bem rapidinho para vocês aqui, tá? Não vai embora ainda não. Quando a gente estiver discutindo a curva IS, e eu gravei um vídeo lá para vocês que vocês não assistiram ainda, assistam, tá, gente? Dá para ver.
se vocês assistiram ou não. Eu vi lá, só tem 3 pessoas que assistiram. Quando você estiver discutindo a curva IS, prestem bastante atenção na hora que eu explicar essa parte aqui, ó. Porque se a gente entender essa parte bem, a gente vai ter uma facilidade enorme de aplicar esse modelo na prática. Para falar assim, e se fizer isso, o que acontece? E se fizer aquele outro, o que acontece? Então, aqui tem uma explicação sobre como que a curva LM representa equilíbrio, o que significa estar fora do equilíbrio, para baixo da LM. O que significa estar fora do equilíbrio, acima da LM. E quando falar da curva IS, né, que é muito parecida com a curva do investimento, né? Investimento também é assim, ó, com juros menores, maior investimento. Também é assim para renda, né? Com juros menores, renda mais alta por causa desses investimentos. Nesse caso aqui, se a gente estiver abaixo da curva IS, o ajuste vai ser para o lado. Se a gente estiver acima da curva IS, o ajuste vai ser para o lado. Então, prestem bastante atenção lá no vídeo que eu gravei, nessa explicação aqui, tá? No trecho que chega sobre eventuais desequilíbrios, quando a gente está fora de um ponto de equilíbrio, ou da LM, ou da IS. E aí eu vou voltar a essa questão quando a gente estiver corrigindo as questões lá da lista de exercícios. Pessoal, vocês têm até o dia 12 para entregar a próxima lista de exercícios. Se pintar dúvida na hora de resolver a lista, mande a dúvida para mim pelo WhatsApp, tá? Eu gravo vídeo curto, eu gravo áudio, eu coloco a explicação em texto mesmo, mas eu ajudo vocês. Professor, essa aí é o último vídeo que você postou? Oi? Essa explicação tá no último vídeo? Tá no que você último postou? vídeo. Tá no último vídeo que eu Beleza. gravei. Esse vídeo tá lá no WhatsApp, é o último vídeo que eu postei, e também tá no Classroom, dá para você achar lá. Beleza. Beleza. Assistam antes de fazer a lista, senão vai ficar complicado. E se tiver dúvida, me perguntem, tá ok? Ok. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite para vocês. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.